Como desenhar ou redesenhar a arquitetura do quarto perfeito, a anatomia desse quarto que vai nos induzir ao sono, que quando a gente entra no quarto já vem toda aquela sensação como um convite ardoroso para que possamos dormir? Podemos considerar o sono como algo sagrado, pois ele é um estado completamente diferente do estado de vigília e muitas alterações, muitos processamentos ocorrem durante o sono. Às vezes imaginamos que o sono é um estado de tranquilidade, de repouso. Não, é um estado sim, reparador das nossas forças, mas durante o sono muita coisa está ocorrendo dentro do seu organismo. O cérebro, os órgãos, os outros órgãos e sistemas são totalmente recuperados durante a noite. E para isso nós precisamos de um ambiente. Já foi comprovado isso por vários estudos que o quarto de dormir ele influencia grandemente nesse convite ao sono. A ciência da neuroarquitetura já provou através de estudos científicos a importância dos ambientes, dos designs das estruturas e sua influência no nosso cérebro, promovendo aí reações emocionais, físicas e até psicológicas. Sabendo da importância do sono para a saúde do nosso organismo, o que nós podemos fazer para ajudar esse estado de reparação das nossas forças? Que tipo de design podemos implementar no nosso quarto para que ele se transforme o quarto dos sonhos? Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre o nosso quarto. Vamos desenhar ou redesenhar. Você pode utilizar o que você já tem aí como material, pode dar uma incrementadinha, coisa pequena que vai transformar o seu quarto de dormir num santuário, naquele momento prazeroso em que você vai se entregar aos braços de Morfeu. A primeira coisa, para que você possa sentir o seu quarto como algo sagrado, como um santuário, em que você vai se preparar para um outro estado, para entrar no estado do sono. E é importante lembrar que além de todas essas facetas que o sono nos traz em termos de saúde, nós também temos o outro lado, não é? Nós sabemos que temos também os sonhos e que os sonhos podem ser reveladores de muita substância do inconsciente para o nosso próprio aprendizado. Basta ter olhos de ver e saber ler essas mensagens que também vêm durante o sono, que são os sonhos, momento em que o inconsciente fala conosco através dos símbolos. Então, temos que preparar esse ambiente. E um ambiente que é considerado um santuário, você não vai entrar gritando, vai discutir nesse ambiente e nem vai fazer outras coisas que não seja o objetivo para que aquele ambiente foi preparado, não é verdade? Se o seu ambiente é um ambiente para sono, quais seriam as primeiras determinações, as primeiras coisas que você poderia implementar nesse ambiente? O primeiro passo é preparar um ambiente relaxante. Então, quando você adentrar pelo seu quarto, é importante que você sinta aquele clima de relaxamento. Você vai, então, remodelar, remover muitas coisas que são supérfluas, vai encaixar um ao outro objeto ou detalhe que vai seguir aí o seu estilo próprio de ser. Então, já vai imaginando aí como seria o seu quarto depois de remodelado, para que você se sinta num ambiente acolhedor e relaxante. Primeiro temos que imaginar mentalmente e depois mãos à obra. Um ambiente relaxante envolve luminosidade ou baixa luminosidade, envolve também sons e envolve aromas. E o que dizer dos cheiros, dos aromas? Que maravilha! Vai lá, escolhe um aroma que te remete a algum momento agradável da sua infância, aromas de flores do campo, do capim-limão, por exemplo, da lavanda. Ou se você não tiver esses aromas, como colocar aí esses perfumes que exalam naturalmente no seu quarto, através de algum incenso ou de difusor
de perfumes, você pode colher também folhas que têm perfume mais forte e colocar num jarro no seu quarto, por exemplo, folhas de eucalipto. Ou qualquer, você vai usar a sua criatividade para deixar o seu quarto com a sua cara, com o seu jeitinho e bastante relaxante, eu tenho certeza. Você pode preparar o seu quarto, ficar por ali, ler um bom livro, nada disso vai te impedir o sono. Já diminui um pouquinho a luminosidade, não a ponto de você não conseguir ler, logicamente, né? E já coloca uma música suave. Músicas, por exemplo, de harpa, é um convite ao sono. Músicas que remetem a águas, a pássaros cantando, músicas sinfônicas relaxantes. Existem diversas músicas que são relaxantes e que vão te induzir a um estado diferente mental e te preparam para o sono. Então vamos deixar esse quarto mais clean? Vamos desentulhar um pouco, organizar a bagunça, colocar cada coisa no seu lugar, a fim de que quando a gente adentre pelo nosso quarto, pelo santuário, a gente se sinta, ai, que vontade de dormir. Objetos que você não deve ter de jeito nenhum no seu quarto: televisão, computador, smartphone, tablets. Por quê? Porque eles emitem uma luz azul, que é extremamente prejudicial para a produção de melatonina. Quando aquela luz azul ela penetra pelos nossos olhos, ela é captada por células aqui da retina, é jogada essa informação lá no cérebro e nós temos um relógio central lá que percebe, é dia, então não vou produzir a melatonina. E você deixa de produzir a melatonina, que é o hormônio indutor do sono. Então, por isso é muito importante não utilizar esses eletrônicos e não colocar no quarto para você não ficar tentada a utilizar. Então, se você quer assistir televisão, coloca a televisão no outro local e mais ou menos 2 horas antes de dormir, não assista mais TV, porque essa luminosidade da TV, dos smartphones e de qualquer eletrônico que emita luz azul vai te prejudicar, vai te atrapalhar a chegar no sono profundo. Mas eu tenho alguns pacientes que me dizem: doutora, eu só consigo dormir com a televisão ligada, eu acho até que eu durmo melhor com a TV ligada. Às vezes a televisão ele induz ao sono por um processo de hipnose, você vai vendo aquelas imagens e vai se sentindo entorpecido e dorme, mas o sono não atinge os estágios mais profundos. Você não vai conseguir aquele sono reparador, porque a luminosidade que esses aparelhos emitem não vão permitir que a sua melatonina, o hormônio da noite, do sono, seja produzida e liberada no seu organismo. Porque ela é liberada, cai na corrente sanguínea e vai afetar todo o seu corpo. Mas se você estiver ali com a televisão ligada, dormir com o celular ligado, tudo isso vai impedir que essa melatonina seja produzida. Ela vai ficar numa quantidade mínima e o seu sono vai ser prejudicado por isso. E com isso, você vai acordar mais indisposto, mais enraivecido, com problemas de ansiedade e depressão. O seu sistema imunológico não vai funcionar direito, os seus órgãos e sistemas também vão sofrer. Então já deu para perceber que a luminosidade ela é extremamente importante. Na verdade, o seu quarto na hora de dormir deve estar em completa escuridão. Sim, precisamos de completa escuridão para a produção da melatonina. E assim você vai entrar num sono profundo e reparador. Então, se você tem aí cortinas que permitem a entrada de luz da rua, você pode instalar um blackout. Ou se você não tiver condições de instalar uma cortina blackout, você pode usar aquelas máscaras de dormir que você mesmo pode fazer em casa. Um detalhe importante: se você precisar ir ao banheiro à noite, não ligue a luz. Então já deixa uma trilha bem tranquila aí para que você saia da cama e vá direto ao banheiro sem precisar acender a luz. E se precisar, se não conseguir ir sem uma luminosidade, use a luz vermelha, que é a única luz que não atrapalha a produção da melatonina. Então você arruma um abajurzinho lá com uma luzinha vermelha. Se você não conseguir ir sem acender a luz, acenda a luz vermelha. E a temperatura do quarto? Todo mundo sabe que uma temperatura quente atrapalha o sono. Muito frio, a gente ainda consegue lidar,
porque arrumamos aí uns cobertores aconchegantes. Mas o ideal é que essa temperatura seja mediana, mais para frio, para que você consiga aí ter um sono mais relaxante. Então, em torno de 22 graus seria bem interessante. Se você não tem ar-condicionado, experimenta abrir a janela, coloca uma telinha para evitar a entrada de insetos e deixa a janela do quarto aberto. Outra coisa, tem muito barulho lá fora, vai me atrapalhar a dormir. Se você mora num lugar barulhento, experimente usar aqueles tapa-ouvidos. São feitos de espuma especial que você vai introduzir no ouvido e isso vai te ajudar bastante. Agora vamos falar aí da anatomia, da ergonomia do seu colchão e do seu travesseiro. Como é que você interage com o seu colchão e o seu travesseiro? Cada um de nós temos uma formação anatômica diferente e o colchão deve se adaptar ao seu peso e o travesseiro à altura do seu pescoço. Então o colchão não pode ser muito duro e nem muito macio. De preferência um colchão mediano, em torno de densidade 35, que dá para quase todos os pesos. Vamos colocar aí que seria uma mediana. E o travesseiro? O travesseiro é muito importante, porque se você usar um travesseiro, você vai passar horas dormindo, um travesseiro que esteja muito alto para o tamanho do seu pescoço. Então a gente mede o tamanho do pescoço. Você vai medir o tamanho do pescoço e o travesseiro, quando você apoiar, ele tem que preencher esse espaço. Ele não pode ficar assim abaixo ou assim. O travesseiro muito alto vai jogar a sua cabeça e você vai acordar com dores no pescoço, dores cervicais. Então presta atenção na altura do seu travesseiro. Você pode complementar. Você pode colocar um travesseiro de espuma e um de ervas. Existem travesseiros, por exemplo, como a Marcela do Campo, outras ervas que são vendidas em farmácias homeopáticas. Você compra aquele travesseiro de ervas, com o tempo ele vai ficando maciozinho e você coloca sobre a base do seu travesseiro de espuma esse travesseiro de ervas, que inclusive tem um cheiro maravilhoso e se adapta bem à altura do pescoço. Outra dica, principalmente para você que é alérgico, tire todos os objetos supérfluos do seu quarto para que eles não fiquem ali acumulando pó. Tapetes, por exemplo, é um grande acumulador de pó e pequenos objetos de decoração. Então você vai fazer um rastreamento pelo seu quarto, vai dar uma conferida em tudo e vai observar o que é que te deixa tranquilo. Às vezes um quadro de um anjo, por exemplo, da natureza, algo que te remeta à tranquilização, uma cor que você gosta, um cheiro, algo que desperte uma sensação nova de relaxamento, a leitura de um bom livro antes de dormir, sobretudo um banho morno também antes de dormir, são técnicas de higiene do sono que você pode colocar em prática. Você pode também utilizar-se de chás que induzem ao relaxamento. Falamos no vídeo 19 sobre o chá de valeriana. Vai lá e dá uma conferida. Depois nós vamos falar de outros chás que são importantes para o sono e evitam a ansiedade, a depressão, a irritabilidade. Então, tudo isso são dicas para transformar o seu quarto num santuário, num local onde você vai recuperar a sua saúde, recuperar as forças que você perdeu durante o dia ou durante os dias e também adentrar pelo seu inconsciente através dos sonhos que nos falam pelas suas mensagens maravilhosas e simbólicas. Então vamos começar já a preparar o nosso quarto? Vai lá, remodela o seu quarto ou compra alguns objetos se você quiser, ou utiliza objetos de outros cômodos da sua casa no seu quarto. Então se você tiver qualquer dúvida, sugestão, quiser fazer alguma pergunta, é só deixar nos comentários abaixo. Espero que vocês possam aí participar, é muito importante a participação de vocês. Uma noite excelente num quarto aconchegante que vai te convidar a cair nos braços de Morfeu. Durmam bem, durmam com os anjos. Uma excelente...